Bom dia, irmãos, a paz. Miro Pires aqui no Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 10 de outubro de 2020. O título do podcast 9 nosso é Todas as Coisas. E para isso eu quero ler com vocês aqui Romanos 8, a partir do versículo 26, assim diz a palavra. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 8, do 26 até o final do capítulo, que vai até o versículo 38. Mas eu queria focar com vocês aqui no versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, muitas vezes a gente questiona a Deus, né? A gente fala: Senhor, onde que o Senhor está? A gente pensa que o Senhor não está trabalhando, muitas vezes ele fica em silêncio e a gente fica em dúvida se Deus mesmo está nesse negócio, se a gente está no caminho certo das promessas. E eu quero te dizer, irmãos, que assim como diz a palavra, são todas as coisas que cooperam, não são algumas coisas, não são só as coisas boas que acontecem. Até as coisas más, elas cooperam para o nosso bem, porque nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito principal de Deus é a salvação. Primeiro a nossa salvação, a salvação da nossa casa, a salvação da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, de todos. Deus quer alcançar a todos, todos aqueles que ouvirem, todos aqueles que quiserem ouvir. Todos aqueles que estiverem com os ouvidos abertos e aqueles que estiverem com os ouvidos fechados, que o Espírito Santo possa tocar essas pessoas também, tirar a venda dos olhos delas e tirar o capacete que o inimigo coloca, um capacete de ferro, correntes de metal que prendem essas pessoas, que elas possam ser libertas. Então, através dessa palavra, o que estou querendo dizer, a mensagem de hoje, irmãos, que a gente muitas vezes a gente fica angustiado, ansioso
com as coisas que têm nos acontecido, com o processo, porque as coisas de Deus, todas elas têm um caminho, elas têm um processo, elas têm um trabalhar, elas têm um agir. Deus, ele precisa primeiro mudar a nossa estrutura, ele precisa mudar, ele precisa nos transformar de dentro para fora, para que a gente esteja preparado para passar para um próximo nível, para receber a promessa dele. Assim foi com aqueles homens no deserto, assim foi com aquele povo no deserto, que nem todos eles entraram na Terra Prometida, mas os que entraram, eles entraram transformados, eles entraram mudados, eles entraram com uma outra visão, eles entraram com uma outra experiência. Assim é a nossa vida também com Deus. Eu gosto muito da história de José, porque me identifico muito, e quando a gente olha para a história de José do Egito, a gente vê que ele passou por muitas coisas. Aí você vai falar: nossa, irmão, mas por que tanto sofrimento? Por que ele teve que passar por tantas coisas antes? Tudo que ele passou foi uma preparação para que ele pudesse estar na posição em que Deus iria o colocar. Se ele não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, ele não estaria preparado para assumir aquele cargo, ele não estaria preparado para estar naquela função, ele não teria a experiência necessária para poder governar o Egito, para poder suportar as pressões que tem uma liderança. Então, Deus estava forjando ele. E quando a gente é forjado, né, o ferro quando ele é forjado, o aço quando ele é forjado, ele vai no fogo quente, no fogo muito quente, e no forno a mais de 1000 graus, e depois ele é martelado, né? E assim é também conosco. Nós somos trabalhados por Deus, né? A palavra diz que ele é o oleiro e nós somos o barro nas mãos dele, e com esse barro ele faz os vasos, alguns vasos lindos, vasos para a honra do Senhor. De certo que algumas pessoas elas acabam se desviando durante o caminho, elas acabam desistindo, mas a palavra aqui ela é bem clara, que o Senhor ele está conosco durante todo o tempo, e ele sabe a hora de intervir, ele sabe a hora de agir. Por mais que a gente pense que está doendo demais, que já basta, que já é muito sofrimento, que a gente não aguenta mais, o Senhor sabe todo, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe o tempo certo de fazer com que a gente passe de nível. A gente só precisa continuar perseverando, a gente só precisa continuar insistindo em seguir o caminho com ele, sempre mantendo os nossos ouvidos abertos para escutar, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele a todo momento ele fala conosco, ele nos orienta, nos direciona, nos livra do mal, né? E aqui está dizendo que não há mais condenação, nem acusação contra os eleitos de Deus. Então, se você se sente culpado por alguma coisa que você fez, que fizeram com você, se você se sente culpado porque você não consegue perdoar alguém, se você se sente culpado por qualquer situação, saiba que esse tipo de acusação, esse tipo de peso não vem de Deus. Deus de maneira nenhuma, ele quer que você se sinta acusado, humilhado, perseguido, a forma de que você pare e você desista. De maneira nenhuma. Deus ele espera o arrependimento, né? Nosso arrependimento sincero quando a gente está em pecado, mas a partir do momento que a gente entra num processo de sofrimento, que a gente não consegue nem se perdoar, a gente não consegue perdoar a pessoa que nos fez mal, a gente fica paralisado, a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue se levantar. Então, o que Deus fala através dessa palavra de hoje é que a gente precisa, em primeiro lugar, se perdoar e depois perdoar os outros, para que a gente se solte, a gente se liberte para poder caminhar e seguir em frente. E diz aqui que a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem anjos, nem vida, nem morte, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você um dia
você reconheceu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, único, eterno, suficiente. Quando digo suficiente, é que o sacrifício dele ele é suficiente, ele foi suficiente, é suficiente, vai ser suficiente para sempre, pelos séculos dos séculos, até que tudo se cumpra, tudo que está na palavra, para sempre. Entendeu? Então você não tem que estar preocupado de que o meu pecado, isso, aquilo, não existe pecadinho, pecadão, todos os pecados são iguais. Todos os pecados são iguais perante a Deus, não importa o que você fez, não importa o que você falou. Então, a gente só precisa se lançar e se entregar, né, na presença dele e para as coisas de Deus, e a gente precisa estar em comunhão com ele todo momento, porque para que a gente possa sentir a vida e a paz, porque a vida e a paz é Jesus. Ele, quando o Espírito Santo ele habita em nós, a gente tem essa paz que excede todo entendimento. Essa paz ela não vem do mundo. A gente nunca vai conseguir encontrar isso nas coisas do mundo. A gente não vai conseguir encontrar porque o mundo ele não conhece, ele não aceitou, ele não recebeu, ele não recebe, ele não pretende receber Jesus como seu Senhor. E as pessoas elas chegam até Deus muitas vezes, poucas chegam pelo amor e muitas chegam pela dor, assim como foi com a minha família, a gente precisou passar por bons bocados, a gente precisou passar por algumas coisas terríveis para que a gente pudesse enxergar que existia um Deus que estava olhando por nós, que estava batendo na nossa porta, que estava nos chamando, que estava querendo se relacionar conosco, se revelar, se mostrar, se fazer conhecido. E a gente não conseguia enxergar isso, porque as nossas vistas elas estavam fechadas, os nossos olhos eles estavam bloqueados, eles estavam fechados pela ação do príncipe desse mundo, que é o inimigo, Satanás, pelos seus demônios, né? Então a gente estava vivendo como as pessoas muitas estão vivendo nesse mundo na roda dos ratos, elas estão ali preocupadas só com o que elas vão comer, com o que elas vão vestir, com o que elas vão comprar, com o que a conta que elas têm que pagar, elas estão só preocupadas com isso, somente não que não devemos nos preocupar com isso. Entenda, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que a gente não pode só se preocupar com isso, porque a partir do momento que a gente só se preocupa com isso, a gente deixou de ter Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e a gente passou a ter outro Senhor. A gente passou a ter o dinheiro, a gente passou a servir a Mamon. E isso é muito perigoso, é muito trágico na nossa vida, porque isso nos afasta de Deus de uma maneira terrível, terrível, em que a gente acaba morto espiritualmente, né? A gente acaba fraco. Por isso que muitas pessoas, a palavra diz que por isso que muitos estão doentes, muitos estão enfermos, não só do corpo, mas também da mente. Por isso hoje muitas doenças acometem as pessoas, depressão profunda, medo de sair na rua, medo de isso, medo de aquilo. Muitas doenças psicológicas estão atingindo as pessoas por causa que os desejos da carne, as coisas da carne, elas têm sido mais fortes do que as do espírito. E na hora que a gente começa a alimentar o nosso espírito, mas como que eu faço para alimentar o nosso espírito? Eu falei um dia desses, não sei se foi no último podcast ou um dos últimos, como alimentar o espírito. A gente alimenta o nosso espírito em primeiro lugar quando a gente adora a Deus. Em primeiro lugar quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente lê os salmos, né, que são canções também que Davi, a maioria das que foram feitas por Davi, que era um levita, né, que tocava instrumentos e cantava a Deus, dançava até para Deus. E quando a gente lê a palavra, a gente está se alimentando, a palavra é nosso alimento diário. Quando a gente ouve a palavra também, alguns absorvem mais ouvindo, outros lendo. Então não importa de que forma, importa que você busque as coisas de Deus, busque as coisas espirituais,
A palavra diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, as coisas, o propósito, o chamado dele para nossa vida, de todas as outras coisas ele cuida. Uma vez o Espírito Santo falou comigo, eu estava muito angustiado e Deus usou um anjo do Senhor e falou comigo, cuida deles, que eu cuido dos seus. Aí eu entendi isso e eu nunca vou me esquecer mais que o Espírito Santo falou isso comigo, que hoje eu sei que a partir do momento que eu estou procurando fazer a missão que Deus colocou na minha vida, que é levar o evangelho para todas as pessoas, levar a verdade, levar o conhecimento do evangelho, as boas novas da salvação, que é através de Jesus. Quando eu faço isso, Deus ele está cuidando da minha casa, ele está cuidando da minha família, ele está cuidando de mim. Então às vezes a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, né? E quando a gente passa a tirar os olhos do nosso umbigo, a gente passa a olhar para os lados e ver quem está precisando de uma palavra, e quem está precisando de uma oração, quem está precisando de um abraço, quem está precisando de uma ajuda, seja física. A maioria das pessoas elas estão precisando mais de atenção. É só de atenção que elas estão precisando. É menos das coisas materiais e mais de carinho, de amor. A palavra diz que o amor desse mundo ele tem se esfriado, e é isso que tem acontecido, e é isso que vai acontecer a cada dia a mais. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. A gente tem que mostrar que se nós temos o Espírito de Deus, né, então tudo aquilo que é de Deus, ele flui através de nós. Então é o amor, é a justiça, é a harmonia, é a união, tudo aquilo, né, até a alegria, a felicidade, tudo isso vem do Senhor. Porque é impossível a gente ter felicidade, a gente ter alegria, a gente ter harmonia, a gente ter união, se a gente não está ligado à videira, se a gente não está ligado a Jesus. Porque a gente pode buscar pequenas alegrias e pequenas felicidades momentâneas na vida, com coisas materiais, mas essas coisas elas passam. E elas passam muito rápido, ela passa muito rápido. A gente compra uma coisa nova, agora a gente está feliz porque comprou aquilo e amanhã já passou aquilo ali. Mas a nossa felicidade quando a gente tem a presença de Deus, ela é constante. Ela é constante. Ela é de glória em glória, ela é dia após dia. E mesmo com todas as tribulações, com tudo que a gente passa, é maravilhoso caminhar com Deus. Eu sei que já ficou extenso, então eu quero fazer uma oração rápida. Você que está me ouvindo, você que ficou até aqui escutando essa mensagem, Senhor meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa visitar agora o coração dessa pessoa, Deus, e tira, Senhor, toda a culpa que ela tiver dentro dela, Pai. Não deixa que o inimigo escravize ela, Senhor. Liberta essas pessoas, Pai, tira essas correntes, Pai, o capacete que está na cabeça dela, que ela não consegue ouvir Tua voz, Deus. Tira a venda dos olhos dela para que ela possa enxergar além, que ela possa enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor tem preparado na vida dela, que ela possa principalmente confiar em Ti, Deus. Saber que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo as coisas ruins que têm acontecido com ela, estão cooperando para que ela chegue aonde o Senhor quer que ela chegue, Deus. E que ela possa esperar e confiar em Ti, mas não de braços cruzados, mas fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor mandou ela fazer, Pai. Que ela possa se levantar todos os dias com força, com esperança e com perseverança, ela possa lutar, Deus. Porque o Senhor está andando, caminhando de lado a lado com ela, de mãos dadas, Pai. Então nesse dia é isso que eu te peço, Pai, desde já eu te agradeço em nome de Jesus, irmão, obrigado por ter ficado até aqui, ouvido essa mensagem, não esqueça de curtir, de compartilhar, leve essa mensagem para outros irmãos que estão precisando de uma mensagem de esperança, de fé, de amor, e que você possa me ajudar a pregar o evangelho de Jesus, que a missão, ela é para todos, a missão do ID era para todos, é para todos nós, amém? Que Deus os abençoe, graça e paz, bom final de semana a todos.